Salve, salve, filhotinho! Seja bem-vindo a mais uma revisão do nosso canal, filhotinho. E hoje especial para os meus amigos do 8º ano. Meu Deus, Bruninho! Especialmente para meu amigo Igão. Fala, Igão! Essa é em homenagem a você. Olha só, filhote, para ter o MF é importante você estar ligado aqui na parada, tá? Importante você ter essa noção de espacialidade, porque a geografia trabalha com a espacialidade, tá? Então aqui nós temos um mapa dos Estados Unidos, destacando essa margem aqui, que nós vamos chamar de costa oeste dos Estados Unidos, tá? Não, Bruninho, nós vamos chamar de costa leste. Anota aí para você não errar, tá? Costa leste dos Estados Unidos, tá? Essa costa leste dos Estados Unidos é a costa banhada pelo Oceano Atlântico, tá? Nós temos aqui o Oceano Atlântico. É importante essa questão da espacialidade, tá, Bruninho? Nessa região aí, você bem sabe que nasceu o processo de colonização dos Estados Unidos, aonde os imigrantes ingleses chegaram junto com os franceses e começaram então um processo de colonização, especialmente os ingleses, aonde eles destacaram aí essa região, duas grandes áreas, tá, Bruninho? Então eu vou ter uma área mais ao norte, tá? E uma área mais ao sul, tá, Bruninho? E aí então ele chamou essa região aí de 13 colônias americanas. As colônias de azul nós vamos chamar de colônias do norte. Então nós vamos ter aqui, Bruninho, as colônias do norte. As colônias do norte, elas vão ter um tipo de colonização baseado no povoamento, onde eu vou ter o minifúndio, o trabalho livre, o desenvolvimento de um comércio que desencadeia para um processo de industrialização, tá certo? Queria chamar sua atenção para as colônias do sul, tá, Bruninho? Então, nas colônias do sul, eu já vou ter um tipo de colonização que nós estudamos, chamado de colonização de exploração. Meu Deus, Bruninho, é muito forte aqui, ó, tá? Nessa colonização de exploração, você vai ter a presença, tá, do latifúndio. Bruninho, o que é o latifúndio? É a grande propriedade de terra, tá, Bruninho? Também vou ter o trabalho escravo, portanto, eu vou ter a mão de obra escrava, tá? Então, vou ter a mão de obra escrava, beleza? E a produção estava ligado à atividade agrícola, tá? Geralmente para exportação. Isso aí, Bruninho, caracteriza o que nós já estudamos desde o 7º ano como sistema de plantation. Tudo certo, filhote? Então é importante. É inclusive esse sistema de plantation, essa forma de colonização e exploração que vai levar então àquela famosa guerra de secessão, onde as colônias do sul, contrárias ao fim da escravidão, declaram a separação em relação às colônias do norte, levando à guerra de secessão, que acaba sendo vencida pelas colônias do norte. Perfeito? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante a se observar é você também trabalhar a localização. Veja, nós temos aqui uma região que nós chamamos de Nordeste dos Estados Unidos, a presença aí da região dos Grandes Lagos, tá certo? E aí então, se você pode observar, essa região pega justamente aquela área ali das colônias do norte, aonde se desenvolveu o processo de industrialização. Por isso então eu vou ter aqui a chamada região do Snow Belt, tá? O Snow Belt quer dizer cinturão da neve. Essa área também é chamada de Manufacturing Belt, onde você vai ter a presença da indústria americana, o nascimento da indústria americana. Então aqui essa região concentra a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial americana. Então ele concentra a atividade industrial, tá, mais antiga, mais ultrapassada. Nós chamamos de indústria pesada. Nessa indústria pesada, você vai ter o destaque principalmente para a indústria automobilística, a siderúrgica, a metalúrgica, tá certo? É um ramo industrial que hoje perde espaço dentro dos Estados Unidos com o surgimento da
indústria de alta tecnologia, terceira e quarta revolução industrial, tá certo? Portanto, essa área que já foi no passado uma grande área industrial, ainda sim tem uma importância, mas se comparado com o Sunbelt, ela vem perdendo espaço, até porque essa indústria mais pesada, ela absorve muita mão de obra e, portanto, diminui o lucro. Então, essa área começou a fazer um processo de transferência para os países pobres, especialmente o México. Portanto, essa região também é chamada de Rust Belt, a cinturão da ferrugem. Perfeito? Então, é importante você caracterizar o Snow Belt, área de industrialização mais antiga, indústria pesada, tá certo? Concentra muita mão de obra, tá? Uma indústria poluidora. Nós temos aí a região do Nordeste dos Estados Unidos, portanto, chamado Snow Belt, correto, filhote? Já se você observar, aqui você tem o Snow Belt, tá certo? Aí você vai ter o seguinte, a indústria ela vai migrar em direção justamente a essa área aqui, que nós vamos chamar de costa oeste, e essa região ao sul dos Estados Unidos, toda essa região sul dos Estados Unidos, tá bom? Essa nova área nós chamamos de Sunbelt. O que é o Sunbelt? É o cinturão do sol, aonde eu vou ter a presença principalmente, tá? Nessa região aqui, que você chama de Califórnia, eu vou ter aí a presença da indústria de ponta, a concentração da indústria que produz alta tecnologia, a presença da indústria que produz produtos com alto valor agregado, tá certo? E ao concentrar indústria de alta tecnologia, eu vou ter a presença aí do chamado tecnopolo, tá? O tecnopolo é um polo industrial, só que é um polo que concentra atividade industrial de alta tecnologia, da microeletrônica, da telefonia, da informática, da cibernética, tá certo, filhote? Então eu vou ter aí o tecnopolo. Importante você lembrar que esse tecnopolo tem um nome, tá? Nós chamamos de Vale do Silício, tá certo? Silício é um componente, um minério utilizado para fazer chips de computadores, de telefones, etc. Está muito utilizado. Então veja, o Vale do Silício não produz silício. O Vale do Silício é a área que tem o tecnopolo, o Vale do Silício, que produz tecnologia. Para a existência desse tecnopolo é necessário você ter universidades, tá certo? Presença de centros de pesquisa, tá certo? É necessário que nessa região você tenha a mão de obra qualificada. Perfeito? Então é importante você estar atento aí ao Sunbelt. Então Sunbelt você associa ao Vale do Silício, tá certo? Não confundir aqui, tá, filhotinho? Porque aqui nessa região nós temos aqui na Flórida o Silicon Beach, que é o tecnopolo que fica na Flórida, e esse tecnopolo também produz tecnologia, só que é tecnologia aeroespacial, tá bom, Bruninho? A tecnologia aeroespacial. Meu Deus, Bruninho, não te esquece de deixar o like, aquele comentário para fortalecer nosso trabalho e o YouTube divulgar para mais alunos, tá certo, filhote? Vamos lá. Outro ponto importante que é imperioso para ti, tá? É perceber que nessa região das 13 colônias, tá, Bruninho? Nessa região que nós chamamos de Nordeste dos Estados Unidos, nós temos o Sunbelt, tá? O Snow Belt, perdão, o Snow Belt, cinturão da neve, tá? Nesse Snow Belt, em função desse processo de industrialização, acabou concentrando o capital, tá? A economia, a indústria, e algumas cidades acabaram se desenvolvendo, tá? Então você tem aqui, ó, Boston, tá? Você tem Nova York, você tem Filadélfia, você tem Washington DC,
Então, essa região acabou criando um processo de conurbação. Então, Boston vai se conurbar com Washington, passando por Nova York, Filadélfia, e aí então nós temos a famosa megalópole de Bosch, tá? Então, não te esquece, megalópole, tá? Do Nordeste dos Estados Unidos, chamado de megalópole de Bosch, a união de Boston com o Washington, tá? Importante também você perceber, Bruninho, que nós temos aqui, ó, nessa região dos Grandes Lagos. Aí eu vou pegar essa região aqui, ó, dos Grandes Lagos, passando por Chicago, Detroit, Pittsburgh, tá certo? Então, quando falar megalópole da região dos Grandes Lagos, nós temos então aí uma área conurbada que nós chamamos de Spitz, tá? Spitz, tá? Spitz é a megalópole que forma a fusão de Chicago com Pittsburgh, aí na região dos Grandes Lagos. Também é uma região bastante industrializada, como nós vimos inclusive no TUSF, o caso de Detroit, que é uma cidade fantasma, principalmente a partir do advento do surgimento do Rust Belt, tá bom? Também é importante você olhar na costa oeste dos Estados Unidos, tá? A presença de São Francisco, Los Angeles, San Diego, tá? Essas regiões estão localizadas nessa região aí, importantíssimo, que nós chamamos de Califórnia. Então, na Califórnia eu tenho o Sunbelt, na Califórnia eu tenho o Vale do Silício e eu tenho a megalópole do Pacífico, que você chama de San, tá? Que é justamente São Francisco e San Diego, que acabam se conurbando. Meu Deus, importantíssimo, Bruninho. Não tem como você errar. Meu Deus, não tem, filhotinho. Não tem como você errar. Localização de megalópolis americana, importante para a tua prova, tá, filhotinho? Aqui nós temos o processo de expansionismo americano, tá? Processo de expansionismo, inclusive nós falamos para ti que os Estados Unidos vai adotar uma política imperialista, começa internamente com a famosa marcha para o oeste. A marcha para o oeste é um imperialismo em direção ao oeste americano, região de pouco povoamento, tá? E essa marcha para o oeste ela foi imbuída pelo espírito do destino manifesto, onde os colonos utilizavam a ideologia do destino manifesto, em que afirmava que os colonos ingleses eles eram eleitos por Deus, predestinados por Deus para levarem o progresso e o desenvolvimento para a costa oeste, uma vez que a população indígena que morava naquela região não eram capazes, tá? Aí você vê justamente a questão do genocídio, do etnocentrismo embutido na ideologia do destino manifesto, tá? Depois os Estados Unidos passa por um processo de expansionismo externo, tá? Aonde ele vai ter a chamada política, a famosa política, a política do Big Stick, tá? A política do Big Stick. Bruninho, o que é a política do Big Stick? É a política do grande porrete, tá? Então, os Estados Unidos atuava como um grande policial, tá? No sentido de vigiar, de punir aqueles países, principalmente ali da América Latina, em especial América Central, que não obedecesse às normas americanas ou que não aceitasse o processo de dominação. Ou era por bem, pelo convencimento, ou era por mal, pelo porrete. Então, os Estados Unidos vai agir como esse xerife dentro do continente americano, impondo os seus interesses sobre a América Latina, em especial a América Central. Então, eu vou ter aí a política do Big Stick. Essa política do Big Stick, ela vai se desdobrar, tá, com a doutrina, tá, a doutrina
beleza? A doutrina Monroe, tá? Nessa doutrina, você vai ter justamente aquele slogan chamado de América para os americanos do norte. Então, se você observar aqui na imagem, você pode observar aqui na imagem que o continente americano ele está todo cercado, aonde quem vai ter interferência agora não é mais aquelas potências europeias, Espanha, Portugal, tá? Parte da Inglaterra. Então, ele vai defender que a América não pode ser para os estrangeiros. A América tem que ser especialmente para os próprios americanos, tá certo? Não que os Estados Unidos queriam a independência dos países americanos para terem a sua autonomia, mas é justamente para poder expandir o seu imperialismo para o continente americano, uma vez que as potências europeias deixariam de colonizar a América. Por isso, então, o governo americano vai passar a patrocinar e ajudar os países da América a se tornarem independentes, como foi o caso do Haiti. Os Estados Unidos ajudaram o Haiti a se tornar independente, não porque eles queriam a independência do Haiti, mas porque eles queriam se livrar dos colonizadores espanhóis para poder imprimirem o seu projeto de dominação no continente americano. Tá certo, filhote? Um grande abraço, até a próxima, valeu!